Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os números complexos. Nós já percebemos que eles aparecem nas equações quadráticas, nas situações onde o delta é negativo. Hoje nós vamos observar as operações entre números complexos e as formas de representação que existem, principalmente a forma retangular e a forma trigonométrica ou polar. Na forma trigonométrica nós vamos repensar as operações e vamos observar várias propriedades interessantes. Vamos lá? E para começar a aula, vamos relembrar aí que um número complexo é um número escrito na forma x mais yj, onde nós temos o x representando a parte real, o y representa a parte imaginária do número complexo, e o j, chamado unidade imaginária, ele tem identificação com a raiz quadrada de menos 1. Ou, se preferir, j ao quadrado é igual a menos 1. Então, esses são alguns elementos para um número complexo. Por exemplo, z igual a 2 menos 3j representa um número complexo onde a parte real dele vale 2, a parte imaginária desse número complexo vale menos 3. Esse número complexo, z igual a 2 menos 3j, assim como qualquer outro número complexo, ele pode ser visto como um par ordenado, 2, menos 3. E, consequentemente, ele representa um ponto no sistema retangular ou no sistema cartesiano e, por isso, muitas vezes ele é conhecido como uma representação retangular. Quer dizer, essa forma aqui, essa representação para o número complexo é conhecida como representação retangular. Então, o x vale 2, o y vale menos 3, e, de fato, esse número complexo ele pode ser visto como um ponto aqui nesse sistema. Então, z igual a 2 menos 3j. Por ser um ponto no plano, um ponto no sistema xy, você já começa a identificar esse número complexo com outros elementos. Por exemplo, você percebe que esse número complexo ele tem uma certa distância, ele faz uma distância aqui com a origem. Essa distância é chamada de módulo do número complexo e representada por módulo de z, módulo do número complexo. Então, além disso, esse ponto, esse número complexo, ele faz um ângulo com o eixo x. Então, o ângulo aqui medido no sentido anti-horário está aqui no quarto quadrante, então ele é maior do que 270 graus, vamos chamar ele de θ. E esse θ aqui, ele representa o argumento do número complexo, denotado como arg de z. Então nós temos duas informações bem importantes para um número complexo, o módulo e o argumento. A distância que o número complexo faz até a origem do sistema e o ângulo que esse segmento, aí, esse módulo faz com o eixo x. Já que nós temos um triângulo retângulo aqui, veja bem, nós temos esse triângulo retângulo aqui, nós também temos a trigonometria envolvida num número complexo. Quer dizer, nós temos um triângulo retângulo, vou desenhar ele de maneira mais comum, onde o x tem tamanho 2, o y tem tamanho 3, e aqui nós vamos ter um ângulo alfa. Na hipotenusa, nós teremos o módulo. Quer dizer, o módulo de um número complexo tem tudo a ver com a hipotenusa do triângulo retângulo, que faz parte desse número complexo. E aí nós conseguimos determinar o tamanho, o módulo desse número complexo, por Pitágoras. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, nesse caso, nós temos 4 mais 9, que é igual a 13. Quer dizer que a distância que esse número complexo faz com a origem do sistema de coordenadas é raiz de 13. Além disso, pela trigonometria, seno é igual a 3 sobre esse número que a gente acabou de calcular, o cosseno desse ângulo é igual a 2 sobre raiz de 13, e a tangente do ângulo que o número complexo faz é igual a 3 sobre 2. Quer dizer, se você tem um número complexo, você tem o x, que faz papel do cateto adjacente, você tem o y, que faz papel do cateto oposto. Portanto, a tangente já permite determinar o ângulo ou o argumento do número complexo. Então, dado pela inversa aqui da tangente, do arco tangente, na verdade, de 3 sobre 2. Então, nesse caso,
o ângulo desse número complexo, ou o argumento desse número complexo, é igual a 56,31 aproximadamente. Isso aqui é em graus, ok? Então, para sintetizar, nós temos um número complexo que possui módulo raiz de 13 e possui argumento 56,31 graus. E com estas duas informações, nós sabemos exatamente qual é o número complexo, onde ele está localizado no plano cartesiano. Esse conjunto de informações permite com que a gente reescreva o mesmo número complexo, 2 menos 3j, por uma segunda representação, conhecida como a representação trigonométrica. Nós vamos deduzir essa representação de maneira mais geral. Vai ficar assim. Quer dizer, nós temos um número complexo genérico, x mais yj, e a representação desse número complexo no sistema ortogonal, no sistema cartesiano. Nós sabemos que o módulo desse número complexo ele é determinado por Pitágoras, e aí fica assim, módulo ao quadrado é igual a x² mais y ao quadrado. Ou ainda, o módulo do número complexo, genericamente, fica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Você pode assimilar o módulo como sendo a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E como está ao quadrado, não tem problema se for 2 menos 3j, menos 5, menos 8j, etc. Esses sinais de menos você pode até descartar do pensamento. Afinal de contas, ao quadrado, eles não vão influenciar no resultado. Bom, esse é o módulo. O argumento pode ser visto da seguinte forma. A tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que vale y, dividido pelo cateto adjacente, que é x. E aí você pega a função arco tangente para determinar o valor do ângulo. Quer dizer, a tangente na menos 1 de y sobre x é o argumento do número complexo. Mas como fica a representação trigonométrica desse elemento aí? Para isto, vamos analisar as funções seno e cosseno do ângulo θ. Para a razão trigonométrica seno de θ, nós temos o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de z. Isolando a quantidade y, nós temos que y é o módulo de z que multiplica o seno do θ. E esse aqui é o valor da parte imaginária. Então, ou é y, ou a gente pode trocar o y por módulo de z vezes seno do θ. Para cosseno de θ, nós temos um estudo bem parecido. X sobre o módulo de z, onde podemos reescrever o x como sendo o módulo de z que multiplica o cosseno do ângulo θ. E aí nós podemos retirar a parte real, que ao invés de x pode ser chamado de módulo de z cosseno de θ. Isso significa que o nosso número complexo genérico ele tem uma representação trigonométrica dada por x, que é módulo de z cosseno de θ, mais o y, que é módulo de z seno de θ vezes j. Se nós colocarmos o módulo de z em evidência, nós teremos a forma trigonométrica ou a representação trigonométrica em sua forma mais conhecida, módulo de z cosseno de θ mais seno de θj. E aí nós temos duas representações, a representação retangular e a representação trigonométrica para um número complexo. E essas relações trigonométricas, quer dizer, a trigonometria no triângulo retângulo, é que permite transladar de uma representação para outra. Nem preciso falar o quanto é importante a aula sobre trigonometria para você entender essa aula de hoje, né? E aí, como exemplo, vamos determinar a representação trigonométrica para este número complexo aqui, raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2 de j. Então, para a representação trigonométrica, é dada por módulo de z cosseno do argumento mais seno do argumento que multiplica j. Então, nós precisamos determinar o valor do módulo e o valor do argumento. O valor do módulo, em especial, é dado por Pitágoras. Então, nós temos aqui o módulo ao quadrado é igual a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Módulo ao quadrado é igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. Isso resulta em 3 sobre 4 mais 1 sobre 4, que é 4 sobre 4, que é 1. Então, essa quantidade aqui é igual a 1.
Isso significa que o módulo de z é a raiz quadrada de 1, que é 1. Quer dizer, a distância que esse número complexo, a raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2j, tem da origem do sistema é 1. Falando em sistema, o argumento desse número complexo é determinado analisando ele no sistema cartesiano, ou lembrando que a tangente desse ângulo é igual a y dividido por x, que é igual a 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Portanto, 1 sobre raiz de 3. Quer dizer, qual é o ângulo cuja tangente desse ângulo dá igual a 1 sobre raiz de 3? Então, esse ângulo aí é o de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Então, nós temos o argumento e temos o módulo. A representação trigonométrica, z igual a módulo, que é 1, que multiplica o cosseno do argumento mais o seno do argumento, que multiplica j. Como esse módulo aqui é igual a 1, a representação trigonométrica fica cosseno de π sobre 6 mais seno de π sobre 6, que multiplica j. Antes de encerrar o exemplo, vamos analisar esse número complexo no plano cartesiano. Então ele fica assim: raiz de 3 sobre 2 é o valor do x e 1 sobre 2 é o valor do y. Quer dizer, 1 sobre 2 está mais ou menos aqui, raiz de 3 sobre 2 está mais ou menos aqui, e aí esse número complexo está representado por esse ponto aqui. Que informações a gente sabe sobre esse ponto? Que ele tem distância 1 até a origem, e o ângulo aqui é de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Então, se você sabe dessas informações, você monta um triângulo retângulo e consegue transladar de uma representação para outra facilmente. E as operações entre números complexos, como é que são realizadas? Para z1 igual a 5 mais 3i, ou 5 mais 3j, como eu disse, eu sempre carrego as duas notações, porque a unidade imaginária i também é bastante utilizada. Mas, como já afirmado na primeira aula, nós vamos, nesse curso, carregar mais a unidade j. Então, 5 mais 3i ou 5 mais 3j, um segundo número complexo, que eu chamei de z2, 1 menos 2j. Como que a gente realiza a soma entre esses dois números complexos? Para a soma, nós temos as unidades reais, quer dizer, as partes reais são somadas, então eu vou ter 5 mais 1, e as partes imaginárias são somadas entre si, 3 menos 2j. Quer dizer, esse número complexo aqui, z1 mais z2, é um novo número complexo, é um outro número complexo, que é igual a 6 mais 1j, ou simplesmente mais j. Então, somar ou diminuir, poderia ter um sinal de menos aqui, né? Ficaria a mesma coisa, em termos de operação, as partes reais se somam, se diminuem, e as partes imaginárias se somam, se diminuem. É claro que nesse caso do menos, eu teria menos vezes mais e menos vezes menos. Apenas atentar ao sinal, ou primeiro fazer a operação aqui dentro, e aí depois cuidar aí de qualquer maneira com o sinal de menos, negativando, trocando o sinal desse resultado aqui. Bom, isto vale para a soma. E o produto, como é que fica? Então, se eu tivesse aqui os mesmos números complexos, e o desejo agora de cálculo de z1 vezes z2. Então, z1 vezes z2, vamos organizá-los aqui, ó. Fica 5 mais 3j, que multiplica 1 menos 2j. A multiplicação, ela segue a distributividade, quer dizer, o 5 multiplica o 1, o 5 multiplica o menos 2j, em seguida o 3 multiplica o 1 e o 3 multiplica o menos 2j. Então, depois que a gente faz todas essas multiplicações, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 5 vezes 1 menos 10j mais 3j. Essa última multiplicação é que é interessante, ó. Olha o que acontece com ela. Vai ficar menos com mais dá menos, 3 vezes 2 dá 6 e j vezes j é j ao quadrado. Então aqui nós temos, muita atenção, nós temos esse sinal de menos da fórmula e j ao quadrado vale menos 1. Quer dizer, nós vamos ter o 5 mais 10, menos 10 mais 3 dá menos 7, j. E aí nós temos menos 6 que multiplica menos 1. Então isso sempre vai acontecer, vai haver uma troca de sinal
dessa multiplicação final aqui, desse 3 vezes menos 2. Então você vai multiplicar o mais 3 vezes o menos 2, a multiplicação das partes imaginárias, e vai acabar trocando o sinal dela, porque vai aparecer um j ao quadrado, que vale menos 1. Então nós temos no fundo 11 menos 7j, quer dizer, o 5 e o menos 6 com sinal trocado, mais 6, 11. 11 menos 7j. Esse é o resultado da multiplicação. Nós temos muita coisa legal com a multiplicação de números complexos. A primeira parte é essa observação, que vai haver uma troca de sinal dessa última multiplicação. A segunda observação, ela vem quando a gente multiplica os números complexos conjugados. Quer dizer, vamos pegar o primeiro número aqui, que é o 5 mais 3j, e vamos multiplicar esse número 5 mais 3j pelo conjugado dele. O conjugado fica 5 menos 3j. Então, de novo, a multiplicação segue todas aquelas distribuições, né, e como resultado nós vamos ter 25, depois nós vamos ter menos 9 com sinal trocado, mais 9. Na parte imaginária, essa é a parte real, né? A parte imaginária vão ser os produtos mistos aqui, quer dizer, quem tem j é o 3j com 5, vai dar 15j, e depois fica a multiplicação do 5 com o menos 3, que é menos 15j. Então, no fundo, nós teremos 15 menos 15 na parte imaginária. Quer dizer, 15 menos 15 se anulam, não temos parte imaginária. Quer dizer que quando eu multiplico um número complexo pelo conjugado dele, nós vamos ter o resultado, nesse caso é 34, mas é um resultado que é um número real puro. Ele não tem parte imaginária. Então essa é a segunda propriedade bem interessante sobre a multiplicação entre números complexos, e nesse caso, essa segunda observação é a multiplicação entre conjugados, resultando um número real. Mais interessante ainda, esse número 34, ele não é um número qualquer. Ele está totalmente relacionado com a distância que o número complexo faz até a origem do sistema de coordenadas. Quer ver que interessante mesmo? Nós temos aqui esse número complexo, vamos representar ele no sistema de coordenadas retangular, sistema XY. Esse número é 5 para x e 3 para y. Quer dizer, ele está mais ou menos aqui, ó. Se nós analisarmos agora o triângulo retângulo que a gente acabou de criar aqui, que está aqui, nós vamos ter 5 aqui, 3 aqui e aqui o módulo do número complexo. O módulo do número complexo é a distância, que é a hipotenusa, pode ser dada por Pitágoras. Quer dizer, o módulo do número complexo ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Que é exatamente a conta que deu aqui, gente. Por isso que, dessa minha observação, a multiplicação de um número complexo pelo conjugado vai dar exatamente a conta de Pitágoras. É como se eu tivesse aqui z ao quadrado igual primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado. Ou se você quiser estabelecer uma ordem mesmo, nós vamos ter a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Esse é o resultado do módulo ao quadrado. Portanto, o módulo do número complexo é a raiz quadrada dessa quantidade aqui, que é o número complexo vezes o seu conjugado, que é z asterisco, ou a segunda notação, que é a barrinha, né, z barrinha. Então, olha só que legal, quando você faz a multiplicação entre números complexos, você vai ter uma espécie de módulo, o módulo de z, só que ele está ao quadrado. Então, se você quer, porventura, o módulo do número complexo, você pode fazer dessa maneira, você pode calcular dessa maneira. Faz o produto entre z com z conjugado e extrai a raiz quadrada. Pronto. E a terceira observação sobre a multiplicação de números complexos tem tudo a ver com a forma trigonométrica. É muito bacana. Vamos pegar um outro exemplo para trabalhar com números mais fáceis. Eu vou pegar o número complexo do exemplo anterior, que é z igual a raiz de 3 sobre 2, mais 1 sobre 2j, e vamos criar um segundo número complexo, o z2, a gente vai fazer a raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2j.
No fundo, eu estou pegando esses exemplos só porque os ângulos eles são mais fáceis de calcular. Quer dizer, a gente não precisa nem usar calculadora, aqui são ângulos conhecidos. Se você já está entendendo a representação retangular, você já observou, por exemplo, que esse segundo número aqui, ó, ele é raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, a coordenada x e a coordenada y são iguais, só que o x é positivo e o y ele é negativo. Quer dizer, ele está aqui no quarto quadrante. Como são números iguais, significa que o ângulo aqui é 45 graus. Então, 45 graus aqui, e você tem uma raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, você não precisa ficar engajado nas relações bem formais. Você precisa também acompanhar essa intuição, essas lógicas, para começar a compreender bem o que você está fazendo aqui, o que está acontecendo com esses números, qual é a representação que ele possui, uma representação mais gráfica, né, que é essa representação trigonométrica aqui. O que acontece com o Z1? O Z1 a gente já viu, ele é um ponto que está aqui no primeiro quadrante e ele tem um ângulo de 30 graus, né? E ele, se caso, então, raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Estou fazendo rápido aqui porque esse a gente já viu anteriormente. E aí você também tem o seguinte, que o tamanho, que a distância que eles fazem da origem, foi 1 no primeiro exemplo, e vai ser 1 aqui nesse segundo exemplo, tá? Raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, se você quiser o módulo, só para comprovar aqui, ó, o módulo desse Z2 é a primeira parte real ao quadrado, que é 2 sobre 4, mais a parte imaginária ao quadrado, que é 2 sobre 4. Bom, isso aqui também vai dar 4 sobre 4, que é 1 de fato. Então, bem rapidinho, só a representação no sistema de coordenadas desses dois números complexos aí. E o que acontece com a multiplicação entre eles, analisando na forma trigonométrica? Bom, primeiro a gente precisa escrevê-los na forma trigonométrica. Então, sintetizando, nós temos o número complexo Z1, que possui módulo igual a 1, e o argumento, vou chamar agora de θ, é igual a 30 graus ou π sobre 6. O número complexo Z2, ele também possui módulo igual a 1, e o argumento dele, vamos colocar argumento 2 aqui para não confundir, argumento 1, é de 45 graus, mas no quarto quadrante, né? Quer dizer, 270 graus mais 45. Então fica 270 graus mais 45. 315 graus, ou em radianos, vai ficar 3π sobre 2 mais π sobre 4, que é o 270 graus mais 45, né? Então, fazendo apenas umas continhas aqui, nós temos 7π sobre 4. E esse é o argumento, então, do segundo número complexo. Agora, como é que a gente faz o produto? O que acontece no produto? Então, Z1 vezes Z2 vai ficar o módulo de Z1, que multiplica a representação trigonométrica cosseno mais seno. Eu vou colocar aqui θ1 para diferenciar do θ2, que é do segundo número complexo, né? Então vai ficar módulo do Z2, e aí toda essa expressão também para o segundo número complexo. Escrevendo rapidinho aqui, nós temos isso aqui, que é um θ2, acredite, tá? Então, o que vai acontecer? Como é um produto, eu posso trocar a ordem aqui desses fatores. Posso colocar antes, lá no início, Z1 vezes Z2 em módulo, e aí já antecipando, o que é módulo de 1, módulo de Z2? É um módulo só de Z1 vezes Z2, vezes cosseno. A multiplicação entre as representações trigonométricas, elas vão somar os ângulos. Então, essa é uma propriedade interessante. Vai ficar assim, o cosseno de θ1 mais θ2 mais seno, evidentemente, desse mesmo ângulo, θ1 mais θ2, vezes j. Então, essa aqui é a terceira observação bem importante aí sobre a multiplicação dos números complexos. Então, você multiplica números complexos, o que acontece? Os ângulos se somam. Quem é que justifica isso? É só você pegar esses dois termos aqui, fazer a multiplicação, e aí você vai chegar numa expressão do tipo, cosseno de θ1, aí fica cosseno de θ2, aí depois fica menos seno de θ1, seno de θ2, etc. Quer dizer, vão aparecer 4 termos aqui. 2 que não possuem J e 2 que possuem J.
Se nós analisarmos os dois que aparecem sem o J, são exatamente esses dois que eu escrevi aí. E aí, se você lembrar das identidades trigonométricas, cosseno de A mais B, por exemplo, que é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B, você vai observar que esses termos aqui, quer dizer, a soma desses dois termos aqui, é justamente essa identidade aqui, é o cosseno de A mais B, quando A vale θ1 e o B vale θ2. Então, são as identidades trigonométricas que justificam essa passagem aqui. Tá? Então, quando multiplica dois números complexos, os ângulos acabam somados. E aí, para os nossos dois números complexos, né, não agora no caso geral, agora para os nossos dois números complexos mesmo, nós temos o cosseno de π sobre 6 mais seno de π sobre 6 que multiplica j, isso tudo multiplicado por cosseno e seno de 7π sobre 4 agora. Então, 7π sobre 4 aqui, mais o seno de 7π sobre 4j. O módulo, como ele é 1, eu nem coloquei ele aqui, né? Ele apareceria aqui, o módulo vezes isso, módulo vezes isso. Tá? Nem precisa colocar, já que é 1. Né? Multiplicar por 1 fica desnecessário. Então, aqui nós teremos o quê? Qual é o resultado dessa multiplicação? É o cosseno. Os ângulos se somam, então π sobre 6 mais 7π sobre 4, mais o seno desse mesmo ângulo, isso sempre vai acontecer, né? O seno e o cosseno vão acabar sempre com o mesmo ângulo, e aqui é 4, não 6, e aí vezes j. Então esse aqui é um número complexo, tem a mesma característica dos demais, é um número complexo do tipo x mais yj, se nós analisarmos na forma retangular, né? Então isso aqui vai dar um x mais um yj. É só calcular o valor do cosseno desse ângulo e o seno desse ângulo. Tá? Mas nós não queremos isso, vamos deixar na forma trigonométrica, então vai ficar assim, vamos somar esses dois ângulos aí, π sobre 6 mais 7π sobre 4. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho, ó. Então vai ficar 23π sobre 12. Quer dizer, esse número complexo que nós temos aí, ele vai resultar em cosseno de 23π sobre 12 mais seno de 23π sobre 12 vezes j. E aí nós podemos estender. Qual é a extensão do produto? Né? Já vamos aproveitar o momento, então. A extensão do produto são produtos encadeados. Né? O que acontece, por exemplo, com uma potência. Z elevado a n. Z elevado a n é z vezes z vezes z, quer dizer, n vezes esse produto aí. Então é como se você replicasse n vezes essa propriedade dos ângulos somados. Então aqui vai acontecer na forma trigonométrica, se eu tenho z igual a módulo de z, cosseno do ângulo mais seno do ângulo vezes j, essa é a forma trigonométrica. Quando eu elevo a potência n aqui, então vai elevar a potência n aqui e a potência n de desse binômio, né, de toda essa expressão aqui. O que vai acontecer? O n vai aparecer aqui dentro junto com o ângulo, porque para cada multiplicação vai ficar a soma de um ângulo, fica θ mais θ, que é 2θ. Se você faz isso n vezes, vai ficar θ mais θ mais θ mais θ n vezes. Portanto, a representação trigonométrica confirma que uma potência acaba tendo uma representação. O módulo fica elevado a n, o cosseno multiplica o n pelo ângulo, então seno de nθ vezes j. Então aqui, esse é o resultado da potência. É muito mais fácil de calcular dessa maneira, já que você não precisa fazer n multiplicações aqui e tudo mais, né? Basta aplicar essa propriedade aqui. Ela é conhecida como fórmula de Moivre, um matemático francês aí que determinou essa relação por primeiro, digamos assim. E aí, seguindo com as nossas operações, vamos pegar agora a divisão. Então, o que acontece com Z1 dividido por Z2? Na forma retangular mesmo, do jeito que está aqui, 2 mais j dividido por menos 1 menos 5j, o que a gente faz, na verdade, não é uma divisão propriamente dita. O que a gente faz é uma espécie de racionalização. Então, nós vamos multiplicar e dividir por uma mesma quantidade, que é menos 1
mais 5j. Menos 1 mais 5j. Perceba que se eu multiplicar e dividir por essa quantidade, a primeira observação é que eu não estou alterando número algum. Eu estou falando do mesmo número, já que eu estou multiplicando em essência pelo número 1. Né? Isso aqui tudo é igual a 1. Então, estou multiplicando o número original, que é essa divisão, por 1. Não estou fazendo nada demais. Só que essa multiplicação por menos 1 mais 5j, ela vai resultar no quê? Na parte superior, eu tenho toda aquela propriedade. Então, menos 1, e aí esse mais 1 com mais 5 dá mais 5, trocando o sinal, menos 5. Essa é a parte real, mais a parte imaginária, que são os produtos trocados aqui. O 2 com 5j, que é 10j, e o 1j com menos 1, que dá menos j. Então, menos 1j. Então, é uma multiplicação entre números complexos da forma mais comum. Se você não gostou dessa lógica, você pode fazer a distribuição com calma. O primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Sem problema nenhum, é isso que acaba sendo feito sempre. A parte de baixo, no denominador, é que é interessante. Por quê? A gente já viu isso. Nós temos aqui um número complexo e aqui nós temos o conjugado. Então, essa é a lógica da divisão. É multiplicar e dividir pelo conjugado do cara que está embaixo. Por quê? Porque a multiplicação de um número complexo pelo seu conjugado resulta no número real puro. A gente viu isso. E aí essa parte de baixo aqui, ó, vai ser um número complexo, na verdade um número real puro, que é exatamente o significado da racionalização. Então, nesse caso, é uma espécie de racionalização, porque vai desaparecer com o j dessa parte de baixo. Vai ficar só um número. Né? É a mesma ideia de raiz, 1 sobre raiz de 2. Você multiplica e divide por raiz de 2 para tirar, para desaparecer com essa raiz na parte de baixo. Então é a mesma lógica. Nesse nosso caso, a multiplicação aqui z com z barra, z com conjugado, vai ficar a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, mais o 5 aí ao quadrado dá 25. Eu não estou analisando o sinal, nem estou me preocupando com o sinal, porque a gente já sabe, reforço, que o produto entre um número complexo com o seu conjugado é igual à parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Como está o quadrado, os sinais ali não vão interferir em nada. Então, conclusão, essa multiplicação, ou melhor, essa divisão, resulta em menos 7 mais 9j, tudo isso dividido por 26. Ou, se você preferir escrever isso na forma retangular, vai ficar z igual menos 7 sobre 26 mais 9 sobre 26j. E aí esse resultado aqui sim está escrito do jeito que os números complexos vieram originalmente. Um x, uma parte real, mais um y, uma parte imaginária, bem esclarecidos, aí, bem definidos. Nesse caso, a parte real vale menos 7 sobre 26 e a parte imaginária 9 sobre 26. Então esse é o resultado da divisão. E aí, é claro, a grande questão aqui é se perguntar como ficaria na forma trigonométrica. Será que existe uma semelhança com o produto na forma trigonométrica? E a resposta é sim. Se nós fizéssemos essa divisão na forma trigonométrica, os ângulos acabam sendo subtraídos. Então aqui é como se eu tivesse assim, o Z1 na forma trigonométrica, que é o tamanho dele, a distância dele, cosseno de θ1 mais seno de θ1 j. Eu tenho um número complexo segundo, aqui um segundo número complexo, Z2 igual a módulo de Z2, que multiplica o cosseno do argumento 2, mais o seno do argumento 2j, e a divisão na forma trigonométrica, claro, fica a divisão desse número pelo segundo. Vai ficar o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2, e aqui vai ficar o cosseno da diferença entre os argumentos, mais o seno dessa mesma quantidade, da diferença dos argumentos, vezes j, evidentemente. Então, a divisão também tem um processo bem parecido, diminuem-se os argumentos, diminuem-se os ângulos. É claro que, para o exemplo que a gente fez, os números complexos vieram na forma retangular, na forma cartesiana. Então, se nós desejamos fazer a divisão na forma trigonométrica, o primeiro passo é transformar o primeiro número complexo na forma trigonométrica,
pegar o segundo número complexo e transformar para a forma trigonométrica, ou a representação trigonométrica, para quê? Para ter os módulos e ter os ângulos. Então, se você já tem o módulo e você tem o ângulo, aí você já pode partir direto para a divisão na forma trigonométrica, porque é só isso que precisa. Precisa só dos módulos e dos argumentos. E aí fica claro, a conta fica bem mais fácil. Antes de seguir com as observações finais dessa aula, eu ainda trago uma nota aqui muito legal a respeito dos números complexos. E essa nota fala sobre a multiplicação entre números complexos, onde um deles tem módulo 1, quer dizer, um deles é unitário. Por exemplo, Z1, raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2J. E o segundo número complexo pode ser um número complexo qualquer. Vamos colocar aqui menos 2 mais J. Então, antes de mais nada, vamos observar a representação no plano cartesiano desses dois números aí. O primeiro número complexo, o Z1, ele é um número complexo unitário, o módulo dele aqui é igual a 1, fique à vontade para confirmar esse resultado aí, e ele tem o x igual ao y, quer dizer, a parte real igual à parte imaginária, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Quer dizer que esse ponto aqui ele mora a 45 graus. É como se eu tivesse uma reta aqui, passando pela origem a 45 graus, ele mora nessa reta aqui. Claro que a reta não nos interessa, vou pegar só esse segmento a 45 graus aqui. O número complexo Z2, ele está no segundo quadrante. O x vale menos 2, o y vale 1, mais ou menos aqui assim. Então ele está nessa posição aqui. Esse é o Z2. No momento em que você multiplica um número complexo qualquer por um número complexo unitário, o que você está fazendo geometricamente, e isso eu acho fantástico, é rotacionar o número complexo. Então esse Z2 aqui, que mora nessa posição aqui, ele vai rotacionar 45 graus e vai parar mais ou menos aqui. Essa é a consequência da multiplicação. Como o meu Z1 ele tem argumento 45 graus, quer dizer, ele é um número complexo a 45 graus, a multiplicação desse elemento por um Z2 qualquer vai rotacionar o bichinho aqui e vai parar a 45 graus. Então é bem legal essa propriedade, sempre que você fizer multiplicação por unitário, é uma rotação que você está fazendo no sentido geométrico. E aí, é claro, vamos fazer essa multiplicação manualmente, quer dizer, quanto é que fica Z1 vezes Z2, e vamos ver onde é que esse Z1 vezes Z2, esse produto, que é um outro número complexo, ele está. Então vai ficar assim, vai ficar raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2J, multiplicado por menos 2 mais 1J, ou menos 2 mais J. Menos raiz de 2, mais a raiz de 2 sobre 2 com o sinal trocado. Essa é a parte real, mais a parte imaginária fica a raiz de 2 sobre 2 vezes J, menos com mais dá menos, raiz de 2J. Então esse é o resultado da multiplicação entre os números complexos. Vamos aproximar, já que são números difíceis de localizar, se a gente não aproximar isso aqui, a gente vai fazer isso, vai usar o calculador e vai aproximar esses valores aí. Bom, vamos ficar 2,1213 para a primeira coordenada aqui, para a parte real. Então, menos 2,1213. Mais a segunda parte é a raiz de 2 menos raiz de 2 aqui, né? Então, fica raiz de 2 menos 2 raiz de 2 sobre 2. Fica menos raiz de 2 sobre 2, que é menos 0,7071. Aproximadamente, é claro, né? J. Onde é que mora esse ponto aqui? Se eu representar ele geometricamente, o x vale menos 2,1213, quer dizer, o Z2 já está em menos 2. Menos 2,1213 é um pouquinho à frente, então está mais ou menos aqui. E o y, quer dizer, a parte imaginária é quase menos 1, então menos 0,7. Se o menos 1 está aqui assim, que é em escala mais ou menos o que a gente tem, o 0,7 está aqui. Então o meu desenho já está mais ou menos em escala. E aí você vai ter o Z2 original pulando aí para uma posição a 45 graus da sua posição original.
É claro, né? Como é que eu sei que isso está a 45 graus realmente? Eu só calculei a nova localização desse ponto, desse Z2 aí. Então, para confirmar para vocês que ele está a 45 graus da posição original, eu vou lá para o GeoGebra, eu vou desenhar o Z2 e vou desenhar esse resultado da multiplicação que a gente acabou de calcular aqui. Então, vamos sintetizar antes de passar para o GeoGebra. Eu tenho Z2 igual ao ponto menos 2,1 e eu tenho o resultado da multiplicação, que é menos 2,1213, vou colocar menos 2,12 e menos 0,7071, ou menos 0,71 aproximadamente, aí com duas casas decimais. Então são esses dois pontos que eu vou colocar lá no GeoGebra, vou medir o ângulo através das ferramentas do próprio sistema para identificar se é ou não é 45 graus aqui. Então vamos lá para o GeoGebra. Então aqui no GeoGebra já antecipei aí, já incluí os pontos Z2 e a multiplicação Z1 com Z2. Observe aqui as coordenadas corretamente incluídas, menos 2 e 1 para Z2 e menos 2,12 e menos 0,71 aproximadamente para o produto Z1 com Z2. Usando a ferramenta de ângulo aqui do GeoGebra, o que eu vou fazer? Né? Eu vou medir esse ângulo aqui, de Z1 até 0, até a origem, com Z2. Se esse ângulo for 45 graus, realmente o Z2 passou para uma nova posição a 45 graus daquela original. Então a ferramenta que eu peguei, de Z2 até a origem, o ângulo até o produto, está aqui, realmente 45 graus. Mesmo com resultados aproximados, a resposta do sistema para esse ângulo foi 45 graus exatamente. Então observe aí o ponto Z2 apenas rotacionando, né, rotacionando no sentido anti-horário para a nova posição a 45 graus. Então, muito legal essa propriedade, a multiplicação de número complexo por um número complexo unitário de módulo 1, rotação. Bem legal mesmo. E aí eu deixo um desafio aqui para vocês pensarem onde estão localizados os números complexos que possuem módulo 1. Todos os números complexos que possuem módulo 1. Onde é que eles estão? Desenha todos eles para ver o que acontece. E é claro, vou deixar uma dica, você pode pensar, analisar intuitivamente, pela lógica, ou pode atribuir esta restrição algebricamente, fazer conta. E aí você vai cair ou recair numa equação envolvendo x e y, e essa equação ela é conhecida. Bom, primeiro, para você começar, eu sugiro você escrever um número complexo genérico, x mais yi, analisar como você calcula o módulo desse número complexo. Calcula esse módulo. Você precisa que ele seja igual a 1. E aí você vai olhar a equação que você tem, ela é igual a 1, mas espera aí, essa equação aqui é uma equação que representa geometricamente, e essa seria a resposta. E aí, para finalizar com a aula de hoje, nós vamos sintetizar aqui o número complexo Z genérico na representação retangular x mais yj. O x e o y representam as partes real e imaginária. Na forma trigonométrica, nós temos o número complexo genérico igual a uma combinação entre módulo e argumento. Fica módulo do número complexo, o tamanho, a distância dele até a origem, vezes o cosseno do argumento mais o seno do argumento que multiplica a unidade complexa j. E aí nós vamos concluir com a forma trigonométrica de uma maneira muito mais compacta, conhecida como fórmula de Euler, que é dada da seguinte maneira. Número complexo z é igual ao módulo que multiplica a exponencial de θj. Olha só que legal. Essa representação é exatamente a mesma que a forma trigonométrica. Por quê? Porque essa exponencial que aparece aqui, e na θj é igual a cosseno de θ mais seno do θ que multiplica a j. Então, essa identidade, conhecida aí como fórmula ou identidade de Euler, é que permite escrever a forma trigonométrica de um modo muito mais interessante.
Sabe o que é mais interessante? Vamos analisar só uma operação, a de multiplicação, o produto. Se você tem dois números complexos, de novo então, o primeiro número complexo ele tem módulo 5 e argumento, vamos colocar aqui, π sobre 3. E o segundo número complexo, ele possui, vamos colocar aqui, o módulo igual a 2 e o argumento igual a π sobre 5. Então, o que acontece com a multiplicação desses dois números complexos? Utilizando a fórmula de Euler, a multiplicação entre os dois números complexos é igual à multiplicação do primeiro pelo segundo, evidentemente. Mas eu já vou escrever os dois nessa forma aqui. Então fica módulo do primeiro vezes e elevado ao argumento π sobre 3j, multiplicado pelo segundo, que é 2, que multiplica e na π sobre 5j. E aí nós temos uma conta, na verdade, de multiplicação numérica, claro, 10 aqui, mas aí fica potência vezes a potência. Como a base é igual nas duas potências, é o e, lembrando aí, e igual a 2,718, etc. É um número qualquer, quer dizer, não é um número qualquer, mas é um número, fica a soma dos expoentes, então fica e elevado a π sobre 3 mais π sobre 5j. Que aí os argumentos se somam. Observe que é a mesma propriedade quando a gente multiplicou utilizando a forma trigonométrica. A gente viu que a multiplicação causa a soma dos ângulos, a soma dos argumentos. Essa forma aqui evidencia ainda mais essa propriedade, já que você tem a soma dos argumentos bem escancarada aqui, que veio, isso que é mais legal ainda, veio conectado lá das potências. Então, soma dos expoentes, soma dos argumentos. Então, o resultado final do produto fica 10, que multiplica e elevado a 5π mais 3π sobre 15j, ou 8π sobre 15j. E esse é o resultado, então, da multiplicação entre dois números complexos, analisando aí pela fórmula de Euler, ou pela expressão polar, exponencial, trigonométrica. Então, são todos nomes aí similares. E aí eu lanço o segundo desafio dessa aula, cheia de coisa interessante, que é o seguinte, na verdade o segundo desafio é uma gama de perguntas aqui. Primeira delas, onde estão localizados todos os pontos, os números complexos, que possuem argumento igual a 45 graus, ou π sobre 4? Essa é a primeira pergunta. A segunda dela, onde estão todos os números complexos imaginários puros? E como fica a representação polar, a representação exponencial desses números aí? E aí sim, a última pergunta desse desafio, bem parecida com a B, mas agora eu quero saber dos reais puros. Quer dizer, os números reais puros, aqueles que não têm parte imaginária, onde eles estão lá no plano cartesiano e como é a representação polar para esses números aí. E aí, para concluir a aula, os dois exemplos. Primeiro, qual é o módulo e o argumento desse número complexo aqui? Então, o módulo está visível nessa representação, vale 2. O argumento também fica explícito, visível nessa representação, que é π sobre 3 ou 60 graus. Para adicionar a informação, a representação cartesiana retangular dele, aquela com x mais yj, que ela evidencia a parte real e a parte imaginária. Então, imagine que tivéssemos mais uma pergunta. Qual é a parte real? Qual é a parte imaginária desse número complexo? Então, para isso, nós temos que reescrever o número complexo, z igual a 2 que multiplica cosseno de π sobre 3 mais seno de π sobre 3j, e identificar os valores, nesse caso, cosseno de 60 graus meio, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2j. Fazer a multiplicação, então 2 vezes meio dá 1, mais 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que é a raiz de 3j. Então a parte real e a parte imaginária agora estão bastante visíveis, né? Então a parte real vale 1, a parte imaginária vale raiz de 3.
Podemos inclusive localizar esse ponto no sistema retangular, já que nós temos o x valendo 1 e o y valendo raiz de 3. Então esse ponto aqui, ele está localizado aqui assim. Então esse é o número complexo z igual a 2e na π sobre 3j. Bem legal, então, esse conjunto de informações. Tem muita coisa aqui, tem trigonometria envolvida, tem reconhecimento do plano cartesiano, coordenadas, tem os números complexos propriamente dito, a unidade imaginária j, valendo raiz quadrada de menos 1. Então tem bastante informações para essa aula aqui, nesse estudo aí. E o segundo exemplo, qual é a forma de Euler, a forma polar, a representação polar, para esse número complexo aí, menos 5j? Então essa é a pergunta. Se você está assistindo até aqui, provavelmente esse exercício vai te ajudar a resolver o desafio 2. Bom, a forma de Euler é a forma que envolve o módulo e a exponencial do argumento. Então nós precisamos do módulo e do argumento desse número complexo aí. Então nós precisamos determinar o módulo e o argumento desse número complexo. Como ele é um imaginário puro, quer dizer, 0 menos 5j, o módulo fica fácil, afinal de contas o módulo é igual ao produto desse número complexo, menos 5j, pelo conjugado, então mais 5j. E aí, é claro, isso aqui é o módulo, né, a raiz quadrada desse valor, que é igual a raiz quadrada de 25 positivo, que volta para 5. Então, o imaginário puro, o módulo é o próprio número que está aqui, é o módulo desse número aí. Menos 5 em módulo dá mais 5. Então, essa é a distância que esse número complexo faz à origem do sistema de coordenadas. E falando em sistema de coordenadas, para determinar o argumento, se você analisar esse número complexo no sistema de coordenadas, nós vamos ter aqui o plano cartesiano, o plano x, y, e o menos 5j. O menos 5j, como eu disse, é o 0 menos 5j, que é o ponto 0 menos 5. Quer dizer, o x vale 0 e o y vale menos 5. Ele está aqui assim, né? Digamos, na altura menos 5. Então esse aqui é o número complexo z. E aí você já percebe que esse número, por ser imaginário puro, ele mora sob o eixo y, sob o eixo imaginário, já que o y representa a parte imaginária de um número complexo. Tá aí o ângulo, quer dizer, qual é o argumento desse número complexo? A distância dele é 5, como a gente já viu, e o ângulo é esse aqui. Então vai dar 3π sobre 2. Então esse é o argumento. E aí nós voltamos à representação, agora sabendo que o argumento é 3π sobre 2, portanto o número complexo z na forma de Euler, na forma polar, fica o módulo dele vezes a exponencial do argumento, que é 3π sobre 2. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, falando um pouco sobre os números complexos. Nós observamos as operações e as operações em várias representações. Então tem muita informação importante aqui, muita informação bacana. Observamos que o produto entre números complexos, quando realizados nas 3 representações, geram interpretações muito legais. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento dessa aula. Vejo vocês na próxima. Até lá!